O anticristo já está entre nós. O que seria o anticristo? O anticristo é uma denominação comum no Novo Testamento para designar aqueles que se oponham a Jesus Cristo, e também designa um personagem escatológico, que segundo a tradição cristã dominará o mundo. No judaísmo e no islamismo esse conceito não é considerado. A Bíblia menciona o enigmático anticristo, o falso profeta, o homem da iniquidade, a besta. As escrituras sagradas não especificam realmente quem seria o anticristo, mas nela há algumas pistas de como talvez ele seria. Ao ler melhor as escrituras, podemos ver mais ou menos o tipo de ser que ele será. Anticristo é encontrado em alguns livros das escrituras. O apóstolo João mencionou o anticristo. Estudando as passagens, vemos que durante a história do mundo, vários anticristos vão se manifestar entre a primeira e segunda vinda do Messias. Mas apenas um será o verdadeiro homem do pecado, o filho da perdição. O anticristo negará o homem e o filho do homem, e enganará e mentirá para os povos. Em 1 João 4 de 1 a 3 diz: Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se, de fato, o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria, e agora ele já está no mundo. Muitos serão enganados no fim dos tempos, e muitos seguirão os enganos do anticristo. O anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Assim ele é mencionado em Tessalonicenses. O livro avisou a capacidade do poder do anticristo para enganar até os cristãos. Que ninguém vos engane de modo algum, pois esse dia não virá a menos que venha primeiro a queda, e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou que é adorado, de modo que ele se senta como Deus no templo de Deus, mostrando a si mesmo que ele é Deus. A Bíblia relata que dias atribulados virá antes da segunda vinda do Cristo. Então o homem da iniquidade, o homem condenado à destruição, será revelado. Por fim, o anticristo exaltar-se-á acima de Deus para ser adorado no templo do Senhor, proclamando-se Deus. Assim ele fará sinais de maravilhas e milagres para ganhar seguidores e enganar a muitos. Ele terá liberdade para blasfemar e receberá autoridade para reinar durante 42 meses. Falará palavras de blasfêmia contra o Criador, difamando seu santo nome. Terá autoridade para fazer guerra contra o povo escolhido. As pessoas pertencentes a este mundo o adorarão. Ele terá poder político e espiritual sobre todo o mundo. Talvez seu poder comece de uma pessoa muito influente politicamente. Será carismático e assim enganará os povos. O período de 3 anos e meio da tribulação será de problemas sem precedentes. Segundo estudiosos do livro sagrado, o livro de Daniel juntamente com o livro de Apocalipse, menciona um império romano revivido, muito parecido com o que foi relatado nos tempos de Cristo. O comércio mundial só vai funcionar com a sua aprovação. Será considerado gênio político. As escrituras diz: e o príncipe então virá das pessoas que destruíram Jerusalém e o templo. Assim ele virá da Europa. Nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas diz que o Cristo advertiu sobre o que viria antes da sua segunda vinda. O anticristo está vivo nos dias de hoje. Está entre nós.